Olá pessoal, aqui é o professor Samuel que está falando e a gente vai fazer nessa videoaula a resolução do laboratório 8 do livro, Laboratórios de Tecnologia Física e Infraestrutura de Redes, e esse laboratório é um cenário de configuração de frame relay, que tem uma arquitetura um pouco mais elaborada do que aquele cenário do laboratório 07 que a gente trabalhou na aula passada. Na aula passada, né, vocês devem estar lembrados, a gente fez um cenário bastante simples de frame relay só para abordar os conceitos principais do frame relay, que a gente tinha um único link ponta a ponta, que a gente tinha duas unidades apenas. E agora a gente parte para uma arquitetura em que na disposição física do nosso ambiente a gente não tem apenas duas unidades, a gente tem várias unidades, né? E o grande benefício da tecnologia Frame Relay é quando a gente tem realmente essas várias unidades, porque a gente tem bastante flexibilidade para criar circuitos virtuais entre novas unidades no momento que a gente desejar, tá? Então, nesse cenário, o que a gente vai ter, né? O que muda? Primeiro, a gente tem uma arquitetura um pouco diferente e bastante comum em ambiente corporativo, que tem uma disposição que a gente chama, no jargão, na área técnica de redes, de topologia Hub and Spoke. Tá? E o que quer dizer isso, Hub and Spoke? Né? A Hub seria aí um elemento central, né? Um ponto central, um ponto mais importante. E Spoke são os pontos abaixo, são os braços, né? O que está atrelado a esse ponto central. E a gente enxerga isso claramente nessa topologia aqui. Por quê? A gente tem 4 unidades de uma empresa. A unidade Piracicaba, a unidade Americana, a unidade Campinas, a unidade Limeira. Eu estou representando só os roteadores de borda aqui, tá? Eu não estou nem um pouco preocupado com as redes locais que estão aqui atrás. Se a gente tiver conectividade através dos roteadores, atrás na rede local está tudo em ordem. Bom, vocês enxergam aqui que as unidades Americana, Campinas e Limeira, elas estão agrupadas em blocos menores, né? E a unidade Piracicaba está agrupada num bloco maior e a gente tem um pouco mais de informações aqui, né? Por quê? Porque, via de regra, para a gente criar as conexões ponta a ponta entre todas essas unidades, se a gente quiser garantir que todas essas unidades podem conversar entre si, então, por exemplo, eu quero que Limeira fale com Piracicaba, Campinas, Americana, eu quero que Campinas fale com Limeira, Americana, Piracicaba, que Americana fale com Campinas, Limeira, Piracicaba e que Piracicaba fale com Americana, Campinas, Limeira. Via de regra, para fazer isso, por exemplo, através de outra tecnologia WAN, de linhas privativas, a gente precisaria aí de vários links ponto a ponto entre todas as unidades com todas as combinações possíveis. Então, um link ponto a ponto, acompanhe o mouse, tá pessoal? Outro link ponto a ponto entre Piracicaba e Campinas, outro link ponto a ponto entre Piracicaba e Limeira, outro link ponto a ponto entre Limeira e Americana, outro link ponto a ponto, enfim, a gente precisaria aí de uma complexidade relativamente grande no nosso ambiente para garantir comunicação total entre essas redes, né? Para determinar qual seria a quantidade de circuitos necessários, a gente utiliza como base uma fórmula matemática que é n elevado ao quadrado, onde n é a quantidade de sites, ou seja, de unidades que a gente tem, n elevado ao quadrado menos n dividido por 2. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar nesse cenário aqui. A gente tem 4 unidades. 4 elevado ao quadrado, 16. Tira 4, 12. Divide por 2. São necessários 6 links. Tá? 1, 2, 3, 4, 5... 6, e assim sucessivamente. Aliás, nesse caso 6. Mas, de repente, o aluno olha para isso e fala, mas 6 links, né, para 4 unidades? Não estou vendo tanta complexidade assim nisso. Essa fórmula é exponencial, pessoal. Tá? Então, se a gente tiver 10 unidades, 10 elevado ao quadrado 100, tira 10, 90, divide por 2, 45. Então, 45 links ponto a ponto já começa a virar um problema fisicamente. E a grande vantagem do Frame Relay nesse contexto, então, é que esses links ponto a ponto, esses circuitos, e a gente chama de circuitos, a gente já viu isso na aula passada, eles passam a ser lógicos. Tá? Então, por exemplo, aqui na unidade Piracicaba eu vou ter
um circuito para Americana, um para Campinas, um para Limeira, a gente não vai precisar de 3 interfaces seriais e de 3 conexões físicas dessas interfaces para modems que saem para a operadora. A gente vai precisar apenas de um único link físico, de um único cabo, e a gente vai configurar os circuitos virtuais logicamente dentro desses cabos. Então essa é a primeira grande vantagem. Diminui a quantidade de equipamentos nas empresas, diminui a quantidade de cabo e diminui a complexidade. Tá? Porque a gente está trabalhando no domínio lógico. A outra grande vantagem, tão importante quanto, é que se amanhã essa empresa precisar de um link, de um circuito virtual ponto a ponto direto entre Limeira e Campinas, ela pode contratar. E se ela quiser, isso não é comum no mercado, mas se uma empresa for neurótica com disponibilidade e quiser contratar uma topologia totalmente conectada e formar aquilo que a gente chama de full mesh, né, uma malha completa, ela pode. Naturalmente que vai custar mais caro isso. Tá? Mas normalmente o que a gente enxerga na prática é que a gente tem uma topologia hub and spoke, ou seja, existe uma unidade principal, que é a matriz, de onde todas as demais conexões com as unidades remotas se derivam. Tá? Então aqui a gente claramente vê esse ponto principal e as conexões derivadas desse ponto principal. Tá, ok? E isso é uma observação interessante, uma observação importante do ponto de vista de tecnologia frame relay. Tá? Bom, como a gente vai estar falando então de frame relay, a gente vai ter que configurar aqui nas interfaces o encapsulamento frame relay, tá? Que nem a gente fez no laboratório passado. A diferença básica desse laboratório para o laboratório passado, pessoal, é que no laboratório passado a gente tinha um único link ponto a ponto e agora a gente vai ter alguns links ponto a ponto. Tá? E um outro detalhe, uma outra diferença é que, como a unidade de Piracicaba é o ponto de derivação dos demais circuitos, das demais conexões com as unidades remotas, para não ter que ter uma interface física referente a cada um desses links ponto a ponto, a gente vai usar o conceito de subinterfaces lógicas. Tá? A gente já usou a configuração de subinterface lá no laboratório 06, onde a gente configurou switches e VLANs. Estão lembrados? Aí o contexto era totalmente diferente. Né? A gente estava falando lá de encapsulamento do OT1Q, 802.1Q. Mas o conceito, a concepção de subinterface basicamente é a mesma. A gente vai criar subinterfaces lógicas. Tá? Essa configuração lógica no frame relay, ela poderia ser feita de duas maneiras. A gente vai seguir a abordagem que eu particularmente mais gosto. Né? Eu entendo que há uma organização, um controle melhor e trabalhar da forma que eu fiz aqui no laboratório com vocês. Mas a gente poderia configurar. Então repare que esse é um ambiente multiponto, ponto multiponto. Tá? A gente tem um hub, ponto, e múltiplos outros pontos aqui embaixo, hub and spoke. Quando a gente fala hub aqui nesse contexto do frame relay, não tem nada a ver com um dispositivo hub de tecnologia Ethernet. Tá? É hub no sentido de elemento central. Okay? Cuidado para não confundir. Então, é uma topologia ponto-multiponto. E fisicamente, do ponto de vista físico. Logicamente, o frame relay poderia ser configurado de maneira multiponto, em que a gente utilizaria uma única rede, então, por exemplo, 172.16.00/24, e todas as interfaces dos roteadores estariam na mesma rede multiponto, né? Isso gera uma economia de endereços IP e de redes, porque a gente atribui uma única rede para toda a conexão multiponto. Ou a gente pode seguir uma abordagem de, logicamente, criar múltiplas conexões ponto a ponto. Tá? Em ambientes maiores pode se tornar um pouco mais complexo fazer isso, mas, pelo menos ao meu ver, isso dá um grau de controle maior, né, das redes do seu ambiente. Então você consegue ter um controle melhor do ponto de vista de roteamento. Como você vai ter redes individualizadas ponto a ponto /30 para cada link, você consegue excluir e inserir determinadas conexões entre matriz e unidade remota do roteamento ou não. Então, do ponto de vista de controle, eu considero que essa é uma abordagem bem mais interessante. Por isso que eu trabalho dessa forma com vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar da seguinte maneira, tá? Eu estou usando aqui agora nesse laboratório máscaras padrões. Aliás, padrões não, porque a gente está usando endereço 7216, que seria um classe B, sua máscara padrão seria /16. Eu estou usando máscaras /24, tá? Em todos os links entre as unidades aqui. Poderia usar /30 sem problema nenhum.
Tá? Aliás, seria até o mais recomendado. Vou deixar assim só para seguir o que a gente tem no laboratório, tá? Mas se vocês quiserem alterar o laboratório na casa de vocês e configurarem com /30, não vai ter problema nenhum, tá? Mas então vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Então a gente vai precisar de um circuito virtual, né, um PVC, um circuito virtual permanente, aquele conceito que a gente estudou no laboratório passado, para criar então essa ligação lógica entre Piracicaba e Americana. Logo a gente vai precisar de uma rede de longa distância aqui. Essa rede vai ser a rede 172.16.2 aqui no lado americano, tá? Então 172.16.2, 172.16.2.1. Então vai ser a rede 172.16.2. No lado Piracicaba a gente vai usar 2.1, no lado americano a gente vai usar 2.2. No lado da matriz a gente vai sempre usar o primeiro endereço, 1, 1 e 1. No lado da filial sempre o segundo. Então a subrede 172.16.2, repare então que a máscara é /24, subrede é 172.16.2. É referente ao circuito virtual que vai ligar Piracicaba Americana. Tá? É a rede de longa distância Piracicaba Americana. A rede de longa distância Piracicaba Campinas é 172.16.3. Tá? 3.1 Piracicaba, 3.2 Campinas. E a rede que vai ligar Piracicaba Limeira é 172.16.4. Ok? Seguindo a mesma convenção de nomes do laboratório passado, então a empresa ligou lá para a operadora, pediu para a operadora essa solução de conectividade, ou seja, a criação de 3 circuitos virtuais aqui. Então a operadora, dentro da nuvem dela, viabilizou a configuração dos circuitos virtuais, 102 associado com 201, 103 com 301, 104 com 401. Tá? E aí a operadora passou para você os números dos DLCIs. Ela falou, em Piracicaba, o circuito virtual que te leva à Americana é 102. Então eu continuo usando aquela convenção. Roteador 1, 2, 3, 4. Então de 1 para 2, 102. Só para ficar mais fácil a nossa vida. O DLCI que vai indicar o circuito virtual que te leva para Campinas é o 103. E o que te leva para Limeira é o 104. Em Limeira, para você chegar em Piracicaba, é o circuito 401. Em Campinas, para você chegar em Piracicaba, é o 301. Em Americana, é o 201. Tá? E quando a gente fizer isso, a gente vai ver que a gente vai ter comunicação da matriz com todas as filiais. Mas, a priori, no primeiro momento, as filiais vão conversar com a matriz, mas elas não vão se conversar entre si. Porque não existe um link entre elas. Tá? E aí, a gente tem 2 possibilidades de solução desse problema. Uma um pouco mais cara, né? Qual? Eu ligo para o operador e contrato novos circuitos virtuais. Então, por exemplo, um DLCI 403 de Limeira para Campinas, 304 de Campinas para Limeira, por exemplo. Tá? E cria uma nova subrede entre as 2 unidades. Ou a gente faz o que normalmente se faz aí no mercado, que é configurar um roteamento nesse ambiente. Porque se a gente tem as redes distintas, a unidade Piracicaba, como é membro das 3 redes, ela já vai conhecer na tabela de roteamento dela as 3 redes. A unidade americana só vai conhecer a rede 172.16.2. A Campinas só 172.16.3. A Limeira só 172.16.4. Então a gente adiciona estaticamente em Limeira, por exemplo, as redes 3 e 2 através desse próximo salto. Então a gente cria uma solução de roteamento, de forma que toda a comunicação entre Limeira e Campinas, por exemplo, vai passar necessariamente por Piracicaba. Naturalmente que o hub, né, o ponto central aí, a matriz se torna um ponto de falha. Tá? Então você tem que pensar na prática numa solução um pouco mais redundante aqui. Tá? Então já acho que deu para vocês pegarem a ideia do que é que a gente vai estar trabalhando nesse cenário, ok? E depois vou mostrar para vocês como é que poderia ser um mapeamento aqui de um circuito novo qualquer, só para vocês terem uma ideia, tá? Bom, se eu tiver as interfaces aqui, né? Deixa eu ver como é que tá de serial. Estou usando a 0, 1, 2, 3, tá no limite. Está no limite das interfaces. Bom, vamos para a resolução do laboratório. Tá? Vamos para a resolução do laboratório. A diferença de configuração para o laboratório passado vai ser
exclusivamente na unidade Piracicaba. Essa é a unidade diferente. Por que essa é a unidade diferente? Porque a gente vai trabalhar com subinterfaces e a gente vai criar múltiplas subredes a partir de múltiplos links lógicos a partir de um link físico, né? Múltiplas interfaces lógicas a partir de uma interface física. Tá? Mas o processo de encapsulamento, enfim, tudo mais, é basicamente o mesmo. Só um outro comentário. Se a gente trabalha com aquela configuração do frame relay multiponto aqui, onde a gente usa um único endereço de rede para todo o ambiente, o inverse ARP, que eu comentei na aula passada com vocês, que é o protocolo de camada 2 que vai fazer a associação do endereço DLCI frame relay para IP, ele não vai operar, ele não vai funcionar. Tá? Então aí o mapeamento teria que ser feito manualmente através do comando frame relay map, e aí você associa IP da outra ponta com DLCI. Tá? Uma outra vantagem então de trabalhar usando links ponto a ponto é que além de você ter mais controle, você não precisa criar esses mapeamentos, porque o inverse ARP faz isso para você. Tá? O inverse ARP faz isso para você. Claro que o custo disso é que você, no ambiente grande, tem uma complexidade maior para administrar, porque embora fisicamente você não vai ter todos os circuitos, logicamente você continua tendo todos os circuitos equivalentes aos links. Tá? Mas, ainda assim, eu vejo uma grande vantagem do ponto de vista de controle em trabalhar dessa forma no nível lógico. Muito bem. Então a gente vai fazer a configuração desses roteadores. Lembrando, então, mais uma vez, eu deixei a nuvem já configurada para vocês. Tá? Não se preocupem em relação à nuvem, o objetivo do cenário não é a configuração da nuvem, até mesmo porque essa configuração aqui no Packet Tracer, ela é uma configuração fictícia, né? Ela é só uma associação entre circuitos de um lado com o outro lado. Tá? Então vamos lá. Nuvem está funcionando, está com os circuitos estabelecidos, a operadora já passou as informações de número de DLCI que a gente vai precisar, e a gente na empresa já criou o nosso plano de endereçamento. Então as redes vão ser um 7216 e o terceiro octeto vai identificar cada uma das redes. 2 é Piracicaba Americana, 3 Piracicaba Campinas, 4 Piracicaba Limeira. Ok? Legal. Então vamos lá. A gente vai começar no laboratório do livro. Eu começo pelo roteador de Piracicaba, justamente porque ele é o que mais vai dar trabalho, né? Como ele é o ponto central, ele vai ter 3 subinterfaces lógicas. Tá? Os outros vocês vão ver que é bem fácil, basicamente é um repeteco daquilo que a gente viu no laboratório 07. Então a gente vai abrir aqui o roteador de Piracicaba e a gente vai fazer as configurações propriamente ditas. Tá? Enable para entrar em modo privilegiado, conft para entrar em modo de configuração. Vou chamar esse roteador de Piracicaba e vou desligar a resolução de nomes caso eu erre algum comando. Ok? Bom, onde está conectado o link serial, né, que sai para o modem da operadora, que sai para a nuvem da operadora? Na interface serial 00. Deixa eu só verificar se todas são serial 00. Só fazer uma observação que eu me esqueci de fazer no laboratório passado. Vocês devem ter reparado que na configuração das interfaces seriais, a gente não está mais preocupado em prover clock em nenhum dos lados, né? Nem em Piracicaba, Americana, Campinas. Em nenhum dos lados a gente está provendo clock, nem a gente fazia nos links seriais do laboratório 2, do laboratório 3, estão lembrados? Por quê? Cabe à nuvem frame relay prover o clock para você. Tá? Então a gente definitivamente não se preocupa mais com o clock e o cenário fica um pouco mais realista ainda para a gente. Tá? A gente não vai se preocupar com definição de clock, porque dispositivos DCE, que são aqueles que provêm clock, estão desse lado. Os nossos dispositivos são todos DTE, dispositivos terminais, equipamentos terminais de dados. Tá? Ok, então voltando lá para o nosso roteador, então a gente sabe que a nossa configuração vai ficar na interface serial 00, ok? Então a gente entra na interface. O que a gente fazia? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o encapsulamento para frame relay, tá? Vou usar o IETF, que é a garantia de que funciona com qualquer ambiente, múltiplos equipamentos e tudo mais. Vou definir o tipo do LMI, tá? O Cisco é o LMI padrão.
Então, se você não configurar nada no dispositivo Cisco, o padrão vai ser Cisco. Eu gosto de colocar só para vocês saberem que essa configuração existe, porque em vários ambientes você vai precisar usar opa, faltou o frame relay aqui, desculpa. Em vários ambientes você vai precisar usar outro tipo de LMI, tá? Para esse laboratório, pessoal, vocês não podem mudar o LMI, tá? Por quê? Porque na nuvem eu já deixei configurado que o tipo que vai estar sendo usado de LMI é Cisco. Então, o switch na ponta do circuito vai usar esse LMI aqui, tá? Que é o Local Management Interface, estão lembrados? Então, vocês não podem mudar isso na configuração do laboratório, senão vai dar problema, tá? Então, vamos lá. A gente setou o encapsulamento para frame relay, algo que a gente já tinha feito no laboratório 07. A gente setou o LMI para Cisco, algo que a gente já tinha feito no laboratório 07. Aí, no laboratório 07, o que a gente fazia? Atribuía o IP da interface, porque era uma interface física que estava associada com uma única rede, e a gente associava, então, essa interface com o seu respectivo DLCI. Só que agora eu não posso mais fazer isso, porque a mesma interface vai estar associada com 3 circuitos virtuais permanentes simultaneamente, e com 3 redes de camada 3. Então, na camada 2 está associada com 3 PVCs, e na camada 3 com 3 redes, tá? Redes IP. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou subir a interface física, para não precisar ficar mexendo depois nas interfaces lógicas. Pronto. Então, a única coisa que eu fiz até agora é mudar o encapsulamento dela para frame relay e o tipo do LMI, né, para Cisco, que já é o padrão. Agora, o que a gente vai fazer? Para eu poder criar múltiplas redes IP associadas com múltiplos circuitos DLCI, a gente vai entrar na subinterface. Ou seja, a gente vai criar uma subinterface. Então, serial.00, serial barra 0 barra 0, ponto, e eu vou chamar a subinterface lógica pelo mesmo número que vai identificar o DLCI, só para deixar as coisas mais organizadas. Isso também é uma boa prática. Então, essa primeira subinterface vai ser a minha ligação entre Piracicaba e Americana. Tá, ó, eu subi a interface, ó, já está subindo conectividade de camada 2. Tá? Não quer dizer que o PVC está funcionando, porque eu nem configurei isso ainda, mas existe conectividade de camada 2. Então, a primeira subinterface que a gente vai criar vai ser referente à rede 172.16.2, que vai estar no PVC, no DLCI 102. Então, eu vou chamar ela de 102. E quando eu for configurar o PVC desse lado, eu vou chamar ela de 201. Então, a gente vai seguir essa forma de trabalhar para deixar as coisas organizadas. Só que a diferença aqui agora no frame relay é que não basta eu digitar S0 barra 0.102. Eu tenho que seguir essa configuração de uma outra palavra que vai identificar se a conexão vai ser multiponto, aquela que eu comentei com vocês, ou point to point. A gente vai criar um link ponto a ponto aqui. Estão lembrados do que eu falei? Que a gente vai estar fazendo múltiplos circuitos, múltiplos links ponto a ponto? Então, a gente tem que informar isso explicitamente no frame relay, tá? Legal, então agora a gente está em configuração de subinterface, uma interface lógica atrelada à interface física serial 00. Agora a gente vai atribuir o nosso IP, qual que é mesmo? 72.16.2.1/24. Prontinho, a gente atribuiu o IP. Acabou? Falta mais alguma coisa? Falta. O mais importante, né? O que é o mais importante? A associação dessa subinterface lógica com seu respectivo circuito virtual. 102 nesse caso. Ok? Prontinho. Primeira subinterface lógica está em ordem. Tá? Então, vamos para a próxima? Vamos lá. Interface serial 0 barra 0.103. Por que 103? É o circuito Piracicaba-Campinas. Em Piracicaba, no seu contexto local, a identificação do DLCI é 103. Tá? Vai estar na rede 172.16.3. Então, vamos lá. Point to point. Ok? Subiu a subinterface lógica. A gente vai atribuir o IP
731. Tá? Configuração de IP, mesma coisa que a gente já viu nos outros laboratórios. A gente vai associar o seu respectivo DLCI, que vai te levar até o primeiro switch frame relay da operadora, que vai saber como chegar do outro lado. Prontinho, segunda interface configurada. Vamos para a próxima. Serial 0/0. Então reparem que todas as configurações, todas as interfaces lógicas estão presas à interface física S0/0. Ponto 104, que é o circuito entre Piracicaba e Limeira. Ok? Olha lá, não vou dar Enter ainda. Olha lá, Piracicaba, Limeira. Vai ser o 104 do lado Piracicaba. Prontinho, subir a interface. IP address 172.16.4.1. Frame relay, interface, DLCI 104. Tá? Não pode errar esses números aqui, pessoal. Prontinho. Então a gente fez as configurações. Vou salvar. É isso. Configuração de Piracicaba é isso. Vamos olhar para Running Config, que a gente vai ver essa configuração mais organizada, né? Então olha lá. Tá aqui, ó. Vamos destacar. Então olha o que a gente fez. Na interface serial, a gente mudou o encapsulamento para frame relay, tá? O LMI não está aparecendo aqui, né? Por quê? Porque é uma configuração padrão. A gente deixou Cisco configuração padrão. Então vocês poderiam omitir essa configuração. Eu gosto de colocar ela para vocês saberem que existem outras opções. Aí a partir da interface física serial 00, a gente criou a subinterface 102 associada com o PVC 102, lembrando que na prática esses números não precisam ser iguais. Você pode chegar para trabalhar numa empresa onde você vai ter uma situação totalmente desigual aqui. Tá? Como é laboratório, a gente tenta deixar a coisa o mais organizada possível. E as boas práticas dizem que a gente também deve fazer isso no ambiente corporativo. Então a gente criou a subinterface lógica 103, atribuiu o IP da rede de camada 3 e associou com o PVC 103. A gente criou a subinterface 104, atribuiu o IP de camada 3 e associou com com o circuito virtual 104. Ok? Basicamente é isso. Então, o que a gente tem aqui no nosso ambiente, né? Olha lá as configurações de endereçamento que a gente fez nas subinterfaces. A interface mestra, a interface principal está up, mas não tem nada configurado nela, porque as configurações estão nas subinterfaces. Se a gente olhar para a tabela de roteamento, o roteador de Piracicaba já conhece as redes 2, 3 e 4, porque as subinterfaces 102, 103 e 104 são membros dessas subredes aqui. Então, automaticamente, ele adiciona uma rota diretamente conectada, de forma que, quando a gente configurar as interfaces nas outras pontas, Piracicaba automaticamente já vai saber como chegar em todas as unidades, porque ela conhece todas as redes. A gente vai ver que o mesmo não vai acontecer com as outras unidades, tá? Então, Piracicaba é isso. Show Frame Relay PVC, olha o que muda do laboratório passado, né? Agora a gente tem múltiplos circuitos virtuais, tá? A gente tem o DLCI 102, com suas estatísticas aqui, que está ativo. Na subinterface serial 0/0.102, a gente tem um outro circuito virtual identificado pelo DLCI 103, tá? Status ativo, sua subinterface está aqui. A gente tem um outro circuito virtual, um PVC identificado pelo DLCI 104, que está ativo na subinterface 0/0.104. E aqui a gente tem estatísticas de troca de pacotes entre o roteador, a interface serial com encapsulamento frame relay, e o switch frame relay vizinho do lado da operadora. Ok? Vocês devem estar estudando lá a teoria do frame relay. Quem está querendo estudar, por exemplo, CCNA, né, vocês devem ter lido sobre o BSN, o FECN, que são bits reservados para o frame relay indicar quando que está havendo congestionamento na rede, tá? Quando que ele deve diminuir a vazão, para fins de garantir um melhor desempenho no link. Tá bom? Ok, então Piracicaba tá em ordem, está configurado.
Bom, então a gente vai agora configurar os roteadores das unidades remotas e a configuração vai ser muito direta, muito fácil. Essas configurações, sim, vão ser repeteco daquilo que a gente fez no outro laboratório, porque cada roteador vai ter uma única interface associada com um único circuito virtual. Então, o grande X aqui, a grande diferença foi o roteador de Piracicaba. Então, vamos lá. Americana. Roteador de Americana, enable, conft hostname Americana, no IP domain lookup. Pronto, configurações prévias aí, tá? A gente vai entrar na nossa interface serial 00, encapsulamento frame relay, tá? Frame relay LMI type Cisco, poderia omitir esse comando. Não vou precisar agora criar subinterface, né? int s0/0.201. Por que eu não vou precisar criar? Porque eu tenho uma única conexão frame relay aqui. Se você na sua empresa sabe que existe previsão de amanhã você criar outros circuitos virtuais diretamente conectados com outras unidades para fins de disponibilidade, por exemplo, fica mais organizado você já fazer as configurações direto em subinterfaces lógicas, tá? Então aqui você criaria a subinterface 201, por exemplo. Point to point. Para quê? Para você criar novas subredes associadas a novos circuitos nas outras subinterfaces, para deixar mais organizado. Agora, se você configurar na interface física, também não tem problema. Você pode configurar uma subrede associada com um PVC na interface física e depois outras em subinterfaces lógicas. Você não vai ter problema nenhum. Enxerguem a interface física tão útil para atribuição de endereço quanto uma lógica. Só que não ficaria tão organizado na hora de exibir o arquivo de configuração. Tá? Então, se você sabe que amanhã você vai criar múltiplas conexões num determinado roteador, eu recomendaria para vocês que vocês trabalhassem em cima de subinterfaces lógicas para deixar tudo bem organizadinho, né? Porque amanhã você vai exibir a running config, que nem a gente fez em Piracicaba. Ó. Você não vai lembrar sempre dos circuitos que você tem. Então amanhã você vai exibir a running config, fica bem organizada a informação. Ó. Cada subinterface está associada com o circuito. Então, se eu configuro, por exemplo, nesse cenário, a associação do DLCI 102 na interface física, vai funcionar normalmente, mas visualmente acaba ficando um pouco mais difícil de enxergar. Né? Nada de outro mundo, mas enfim, é um preciosismo, talvez da minha parte, é mais uma questão de organização. Tá? A gente vai seguir o livro, eu vou configurar direto na interface física. Tá? Então, a gente vai continuar, a gente vai direto para atribuição de endereço. Lembrando que a gente está no roteador de Americana. Americana está na rede 172.16.2. A gente reservou o IP2 para essa ponta. E vai estar no DLCI 201. Tá? Então, 172.16.2.2. Máscara barra 24. Frame Relay. Interface DLCI 201. Pronto. Sobe a interface. Está configurado, tá? É só isso. Não tem muito segredo, tá bom? Vamos salvar. Então vamos mostrar a configuração como ficou. Olha lá, só isso. Bem simples, tá, pessoal? Interface serial 0/0, a configuração do endereço IP, encapsulamento frame relay interface DLCI, tá? Então, esses foram os comandos que a gente digitou para configurar as unidades remotas sem maiores problemas. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar. Vamos adiante. Tá? Só para mostrar as informações que estão do frame relay, show frame relay PVC. Olha lá, aqui a gente tem um único circuito, que é o circuito 201, né? O DLCI 201. O PVC está ativo. Na interface física agora, nada de interface lógica, tá? Legal. Detalhe, né, se a gente fez as configurações... outra coisa que eu esqueci. Tabela de roteamento do roteador Americana. Já conhece a rede 172.16.2. Por quê? Ele é membro, tá? E
Se tudo está certo, a gente já tem que ser capaz de pingar Piracicaba. A gente conseguiu pingar Piracicaba. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Campinas. Agora eu vou passar um pouco mais rápido a configuração, pessoal, porque é pura repetição, tá? Hostname Campinas. No IP domain lookup. Interface serial 00. Encapsulamento frame relay. Frame relay LMI type Cisco. IP address 172.16.3.2. Subrede 3, Piracicaba, Campinas. 3.1, Piracicaba. 3.2, Campinas. Tá? Associado com o DLCI de 3 para 1, 301. Lembrando que esse número não tem essa lógica, tá? É o que a operadora passar para vocês. No shut. Está configurado. Então foi pura repetição. Entrei na interface, setei encapsulamento para frame relay, setei o tipo do LMI, configurei o IP, associei com o circuito virtual, subi a interface. Na tabela de rotas de Campinas, ele conhece a rede 3, tá? O circuito o PVC, o DLCI 301 está ativo e a gente tem que ser capaz de pingar a Piracicaba na sua subrede. Tá? A gente tem que ser capaz de pingar a Piracicaba na subrede em que Campinas faz parte, que é a 3. Então, em Piracicaba, também tem a subinterface que responde por esse IP aqui, ó, C2.16.2. Só que eu não consigo pingar essa subinterface. Por quê? Porque a minha tabela de roteamento de Campinas não conhece a rede 2. Tá? Ela só conhece a rede 3. Então, ela não tem como chegar na rede 2, mesmo estando lá no roteador de Piracicaba. Então, depois, no final do exercício, do laboratório, a gente vai configurar o roteamento para garantir que todas as unidades se conversam entre si. Tá bom? Ok. Outra vantagem de trabalhar com múltiplas redes lógicas, ponto a ponto, com subredes distintas, é que depois a gente pode escrever várias listas de controle de acesso nos nossos roteadores para permitir que determinada unidade se comunique com outra determinada unidade, porque a gente está falando de controle de fluxo entre redes distintas. Tá? Por isso que eu gosto dessa abordagem do livro. Vamos para a Limeira, então. Configurar a Limeira. Enable conf t, hostname Limeira, no IP domain lookup, interface serial 00 com encapsulamento frame relay, setar o LMI para o padrão, vamos atribuir o endereço, a gente está na subrede 4, segundo endereço, e o seu respectivo DLCI, que é o 401. Ok? No shut, a gente sobe a interface. Salva as configurações. Então vamos ver o que a gente tem aqui na running. Olha lá, as configurações da interface. Tá? Vamos exibir alguns comandos. Frame relay PVC. PVC ativo DLCI 401. Ótimo. Show IP route. Mesma coisa que aconteceu nos outros roteadores. Limeira só conhece a rede 4. Então ele é capaz de pingar Piracicaba. Mas ele não é capaz de pingar Campinas. Ele não é capaz de pingar Americana. Por quê? Ele não conhece. Ó, Americana é a rede 2. Eu vou direto para o roteador de Americana agora. Vou mudar. Não estou nem indo para o de Piracicaba na subrede 2. Ó. Ele não consegue comunicação. E isso mostra que a gente tem uma comunicação parcial até agora no nosso cenário. Por que uma comunicação parcial? Porque
Piracicaba consegue alcançar todas as unidades remotas. Vamos enxergar isso. Piracicaba consegue pingar 22. Quem que é 22? Não lembro mais, deixa eu ver. Americana. Piracicaba consegue pingar Campinas. Piracicaba consegue pingar Limeira. Por quê? Porque Piracicaba tem todas essas redes em sua tabela de roteamento porque ela está diretamente conectada, o roteador está diretamente conectado em todas essas redes. Tá? Então ela alcança o destino. Mas a gente viu que as unidades remotas só conseguem conversar com Piracicaba. Então, se a gente tiver a rede local de Campinas e quiser trocar um arquivo com a rede local de Americana, não vai funcionar. Por quê? Não existe uma comunicação entre as duas unidades. E a solução para isso seria ou ligar na operadora e pedir para ela criar na nuvem um PVC ligando essas duas unidades, e naturalmente você iria pagar mais por isso, tá? Ou fazer a configuração do roteamento nesse ambiente. E aí, tanto faz você usar roteamento estático ou dinâmico. Então, vamos fazer um exercício rápido com vocês. Se eu optar por usar o roteamento dinâmico, quais entradas eu tenho que adicionar no roteador de Piracicaba? Quais redes ele não conhece? Eu vou acreditar que você respondeu, tá? A Piracicaba, eu não preciso adicionar nada. Porque ele já conhece todas as redes. Então não falta eu informar para ele nenhuma rede. Tanto é que ele já alcança todas. Em Americana, ele conhece a rede 172.16.2, mas ele não conhece a 3 e a 4. Então a gente tem que criar uma entrada estática, por exemplo, IP route 172.16.3.0, espaço, próximo salto. Quem é o próximo salto? 172.16.2.1, que é o IP alcançável. Esse é o próximo salto. Então a gente manda o pacote para cá, roteador de Piracicaba encontra a rede e resolve essa situação. Tá? Da mesma forma, em Campinas, a gente tem que criar duas rotas estáticas, uma para a subrede 172.16.2, outra para a subrede 172.16.4. Em Limeira, a gente tem que criar mais duas rotas estáticas, uma para a subrede 172.16.3, uma para a subrede 172.16.2. Aproveitem esses cenários, pessoal, e não fiquem presos à resolução, ao tutorial, ao roteiro, né, aos roteiros do livro. Façam os seus testes, mudem o ambiente, tá? É interessante para isso. No livro, só para ficar fácil e rápido, como o foco não é roteamento, né, eu uso o RIP, só para ficar rápido de configurar. Tá? Inclusive, eu estou usando aqui o RIP V1 justamente porque ele é class full. Né? E eu usei um 172.16 nos endereços das redes só para eu precisar anunciar uma única rede 172.16 no RIP. Por quê? A gente não está preocupado com o roteamento nesse cenário. Lógico que no ambiente corporativo você vai estar muito preocupado em fazer esse roteamento, né? Mas nesse cenário o foco, o objetivo dele era a comunicação do frame relay, tá bom? Mas você pode configurar o OSPF, você pode configurar o EIGRP, e eu sugiro que vocês façam os testes com todos eles. Mas eu vou, então, seguir o livro, tá? E em todos os roteadores eu vou subir um processo RIP e vou anunciar a rede 172.16.00. Pronto. Router RIP, Network 172.16.00. Pronto. Então reparem, pessoal, que só esses dois comandos são necessários para ativar o RIP, tá? Daqui a pouco a gente analisa as tabelas de roteamento, ok? Estou fazendo isso um pouco mais rápido, pessoal, porque a gente já detalhou no laboratório de roteamento. Por que eu não estou anunciando as redes individuais 172.16.2, 172.16.3, 172.16.4 e eu só estou anunciando 172.16? Isso é questão importante, né? Por conta do RIP, na sua versão 1, que é o que a gente está usando, o RIP V1, ser um protocolo class full, que só trabalha e só conhece as classes padrões, tá? Então, ele vai pegar a máscara que eu estou usando nas interfaces, é por isso que eu deixei também essas máscaras de rede aqui, ó, tá? Poderia fazer com /30? Poderia.
O que eu não poderia ter é máscaras diferentes. Usar 24 em uma, 30 em outra. Aí o protocolo Classful não consegue fazer isso, não consegue trabalhar com isso. Ok, vamos olhar as tabelas de roteamento. Piracicaba, não mudou nada. Por quê? Ele não precisou aprender nada novo. Nada que ele já não soubesse. Tá? Show IP Protocols, para a gente visualizar quais protocolos estão em execução na máquina. RIP está em execução. Ok? Nas interfaces, olha lá. Anunciando essa rede. Distância administrativa 120, tá? Ok. Agora que a coisa vai ficar interessante, ó. No roteador Americana. Show IP Route. O que aconteceu no roteador Americana? O roteador Americana está diretamente conectado à rede 2? Sim, né? Ele é membro da rede 2, que é a rede que leva ele para Piracicaba, é a rede na qual ele e Piracicaba compartilham, a rede de longa distância, e ele conhece a rede 172.16.3, olha lá, deixa eu aumentar um pouquinho só, pronto, através de 172.16.2.1, que é o seu vizinho em Piracicaba, na mesma rede dele. Né? Através de um único salto. Por quê? Ele só precisa passar pelo roteador de Piracicaba. E ele conhece a rede 4. Então ele aprendeu a rede 3 e 4 que ele não conhecia através do RIP. Tá? O que vai acontecer que tem que acontecer na tabela de rotas de Campinas? Ele tem que ter uma rota diretamente conectada na rede 3. Então vai ser C, não R. E as redes 2 e 4 ele tem que ter aprendido via RIP, tem que ser R. Vamos ver se é verdade isso? Deixa eu abrir americano para ficar um comparativo aqui. Ó. Pronto. Show IP Route. Olha lá então. A rede 2... que no roteador de Americana é C, diretamente conectada, no de Campinas foi aprendida pelo RIP, tá? Através do seu vizinho 3.1, que está na sua rede 3 diretamente conectada. A rede 4 foi aprendida também pelo RIP através do seu vizinho 3. Ok? Mesma coisa acontece em Limeira. Olha lá, ele conhece as redes 2 e 3 pelo RIP através desse próximo salto e ele conhece a rede 4 que ele já conhecia que está diretamente conectada. Agora as unidades remotas, então eu estou em Limeira. Limeira não só é capaz de alcançar Piracicaba, que responde por esse IP, como ele é capaz de alcançar Campinas, e Americana, se eu não me engano, né? É Americana, tá? E não só o lado Piracicaba, mas o lado Americana e Campinas mesmo. Então vamos lá, 2.2 é o lado Campinas. 3.2 é o lado Americana, aliás, ao contrário, 2.2 é o lado Americana, 3.2 é o lado Campinas. Então agora sim a gente tem um ambiente com conexão total. Então se a gente traçar aqui 172.16.3.2, então por exemplo, eu quero ver como é que o nosso roteador de Limeira, que está na rede 172.16.4, está chegando na rede de Campinas, que é a 3.2, a gente vai ver que ele necessariamente está passando por 4.1, que é a interface de Piracicaba associado com a sua rede local, com a sua rede de longa distância. Tá? 172.16.4.1 passou por Piracicaba. Daí ele chegou no 172.16.3.2. Ok, pessoal? Então, basicamente, a resolução desse laboratório é isso, né? A gente viu, então, que os dois principais conceitos diferenciais aqui é que a gente passou a ter uma unidade hub em Piracicaba com múltiplos circuitos virtuais associados à sua interface física, né? Porque essa unidade central conecta várias unidades remotas e a outra diferença é que a gente viu que não adianta só configurar também os circuitos virtuais, as redes ponto a ponto, sem configurar roteamento no ambiente, porque senão as unidades remotas vão ser capazes de falar com a matriz, mas não vão ser capazes de falar entre si. Tá? Então aí a importância de configurar o roteamento. Esse laboratório era isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Até mais, um abraço.